Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal Horus em Foco para mais um dia, mais um momento aí de análise, de conversa, enfim, e de pensar, né, algumas questões que atualmente estão acontecendo em nossa sociedade. O tema hoje, a gente vai estar no Horus em Foco Reflexão, e vamos falar sobre o tema da adultização e infantilização, duas faces da mesma moeda. Por que falar sobre esse tema? Provavelmente vocês estão acompanhando esse momento atual e está tendo toda uma discussão sobre a denúncia que foi feita pelo influencer Felca, trazendo aí à tona essa questão da adultização a partir do outro influencer, que era o Ítalo, e seu esposo, que tinha aquele reality show com crianças de uma forma totalmente inadequada, principalmente dentro do campo da hipersexualização desses jovens e dos impactos e de alguma forma, enfim, de toda a repercussão que essa denúncia veio. E eu gostaria de tratar esse tema hoje a partir de uma reflexão um pouco mais dentro da psicanálise, um pouco mais dentro da filosofia, e talvez num outro momento eu possa falar um pouco mais, numa análise mais dentro da tecnologia, dentro das redes sociais e do seu papel. Mas eu acredito que hoje eu vou estar permeando esses dois campos. Dado essa introdução, antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês que possa nos seguir nas redes sociais. Ultimamente eu tenho não feito muitas publicações, estou voltando agora com esse tema, mas pretendo voltar. Então, só para você que quer seguir a gente nas redes sociais, estamos no TikTok, Horus em Foco. Se você colocar lá Horus em Foco, no TikTok vai aparecer o meu canal. No Facebook, Horus. No YouTube, que é onde eu faço essa publicação mais abrangente, é Horus em Foco. E também no Instagram, Horus em Foco. Tá bom? Então, que você possa seguir ao nosso canal nas redes sociais, possa nos ajudar aí a que essas publicações venham atingir o máximo de pessoas. Se você entende que ela é relevante, conto com a colaboração de todos vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de comentar é que essa análise que eu vou fazer, ela está baseada em um psicanalista que também era pediatra inglês chamado Winnicott, né? Donald Woods Winnicott. E lembrando que eu não sou psicólogo, psicanalista, eu estudei, fiz um ano, né, de um curso que ele era de uma duração de 3 anos. Então, não me coloco aqui como alguém que é um profissional da área, com um gabarito para falar sobre o tema, mas eu acredito que dentro dos estudos, do conhecimento que eu tenho, na área principalmente da filosofia, eu consigo discorrer um pouco sobre esse assunto. Gosto muito também da psicanálise, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou psicanalista, não tenho essa formação, mas consigo fazer aí algumas análises. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou estar lendo um texto aqui. Em cima desse texto, eu vou fazer alguns comentários. Então, eu vou falar sobre adultização e sobre infantilização, porque acredito que esses dois conceitos
eles são duas faces da mesma moeda. Então, conforme eu for tratando sobre esse assunto, eu vou estar aí dando algumas definições, beleza? Então vamos lá. O texto que eu vou estar me ancorando, ele tem como título, né, Adultização e Infantilização, uma análise winnicottiana sobre a dialética do amadurecimento. A infância, enquanto fase estruturante da existência humana, é um território de paradoxos. Por um lado, há a pressão social para que a criança cresça rápido, assumindo responsabilidades além de sua capacidade emocional. Por outro, há uma tendência a prolongar certos aspectos da infantilização, negando-lhe a autonomia necessária para seu desenvolvimento saudável. Esse fenômeno dual, a adultização precoce e a infantilização persistente, pode ser compreendido à luz da teoria do psicanalista Donald Winnicott, especialmente em sua concepção de ambiente facilitador e do verdadeiro self. Então, vamos começar aí a problematizar e entender um pouco essas questões. Eu coloco dentro dessa análise que adultização e infantilização, elas são duas faces da mesma moeda. Então, para você não se perder na análise, eu vou conceituar, vou ter aqui a liberdade filosófica de conceituar esses temas dentro da linha que eu quero tratar. Se a adultização ela é um processo em que a criança ela começa a assumir responsabilidades que ainda ela não tem idade, maturidade emocional, física, mental, para lidar com essas responsabilidades, porque ela não sabe a importância, a relevância, ela não tem ainda estrutura para lidar com determinadas responsabilidades. Então, nesse sentido, é algo que é próprio de um adulto e que essa criança precocemente está assumindo. Ao mesmo tempo, a infantilização, ela é um processo que, nesse caso aqui, ele coloca como sendo um elemento de você impedir a maturação dessa criança, também não dando em dosagens adequadas determinadas responsabilidades para que ela possa ir evoluindo, sem deixar de ser criança. Ela precisa brincar, ela precisa, por exemplo, estudar, mas ao mesmo tempo, esse processo de amadurecimento é quando a criança vai percebendo que mesmo ela brincando, ela tem responsabilidades. Então ela tem que saber que eu tenho horário para brincar. Eu não posso brincar o dia todo, porque eu tenho horário para brincar, horário para tomar banho, horário para me alimentar, horário para estudar. Então, pode ser que durante a fase da infância ela tenha um tempo maior dedicado a brincadeiras, por ela ser criança, por ela ser infantil, não significa que ela vai brincar de forma irrestrita e não entender que ela precisa, além de brincar, fazer outras coisas, né? E aí, nesse sentido, existe essa infantilização quando a brincadeira, por exemplo, quando essa criança só brinca e ela não tem nenhum tipo de responsabilidade. Também não está certo. De outra forma também, a gente poderia dizer, que é o que a gente vai discorrendo diante aqui da explanação, que infantilização é também quando essa criança ela é adultizada de forma a privar essa criança de determinados elementos que é próprio da infância, e aí ela acaba não tendo a infância. E nesse sentido, por ela ter que ser forçada a amadurecer de uma forma
muito rápida e repentina, ao mesmo tempo, ela vai ser uma pessoa infantil em vários setores da vida que ela não teve espaço para o seu desenvolvimento. Então, é nesse sentido que adultização e infantilização acabam sendo, né, ou acabam sendo duas faces da mesma moeda. É de um indivíduo que ele não foi desenvolvido da forma adequada. Quando ele coloca aqui o seu self, né, o seu verdadeiro self, seu verdadeiro eu, ele não foi desabrochado, não foi aflorado, porque máscaras sociais de responsabilidades, de estruturas impróprias para essa criança foi imposto para ela. Provavelmente não é culpa da criança, né? Evidente, ela não tem ainda maturidade, autonomia para impedir esses processos, então provavelmente está inserido no meio que ela está associada, está associada a uma negligência dos pais e das pessoas que são responsáveis por essa criança, mas ela vai ser uma vítima desse processo e isso vai trazer consequências, que é o caso aí, se a gente analisar, da Camilinha, mesmo que ela fale em alguns momentos, e outras crianças que foram adultizadas, que tá bem, tá legal, porque eu tô ganhando dinheiro, tô monetizando, tô ficando famosa, então isso, de alguma forma, dá uma ideia de que vale a pena passar por tudo pelo dinheiro, mas não é necessariamente assim. Essa pessoa, ela pode estar perdendo a sua essência, a sua infância, e nesse sentido isso pode ser certamente muito, muito problemático, né? Então, tomar cuidado aí com essas questões. Então, vamos para o próximo tópico aqui. A adultização precoce. Quando a criança pula etapas. Então, para a N-Coach, o amadurecimento é um processo que depende de um holding adequado, um ambiente suficientemente bom que ofereça segurança e permissão para que a criança explore o mundo sem ser sobrecarregada. Quando esse ambiente falha, seja por negligência, abandono ou exigências excessivas, a criança pode ser forçada a assumir papéis que não correspondem à sua etapa de desenvolvimento. Então, o holding adequado aqui que o Winnicott coloca é que essa criança ela esteja num ambiente que ofereça condições seguras para o seu desenvolvimento. E nesse sentido, ela não pode ser sobrecarregada. Então, vamos pegar um exemplo. No caso, fazendo aí um retrato aí da questão da Camilinha, que foi uma das meninas que foi adultizada pelo Ítalo, tem momentos que ela, mesmo ganhando muito dinheiro, mesmo tendo muita fama, tem muitos momentos que ela demonstra uma estafa, uma sobrecarga, que ela não está confortável com aquela situação. Mas mesmo assim, ela já tem responsabilidades que ela tem que ser forçada, ela tem que ser, né, responsável, coerente com aquela exigência. E aquilo é uma violência com essa criança. Aquilo, qualquer pessoa adulta sobrecarregada, de alguma forma, já está sendo violentada, e é uma pessoa que sabe lidar melhor com essas questões. Imagina uma criança. Não dá para mensurar, medir o impacto negativo que vai ter, essa sobrecarga vai ter sobre o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança. E aí continua. A adultização ocorre quando a criança é privada do direito de ser criança. Quando precisa cuidar de irmãos mais novos,
porque os pais estão ausentes, quando é exposta a preocupações financeiras ou conflitos familiares, ou quando é cobrada de ter desempenho excepcional, acadêmico, esportivo, artístico, como forma de validação externa. Olha só que interessante, né? Antes, né? Nesses casos, ela desenvolve um falso self, uma máscara de maturidade, que esconde uma imaturidade emocional não resolvida. Então, a criança, ela muitas vezes tem que se mascarar como uma proteção ou um disfarce, que aquele disfarce dá a impressão, por ela conseguir executar aquela ação, aquele comportamento, parece que ela está bem, mas na verdade ela está implodindo para dentro. Ela está ali tendo vários danos emocionais internos. O ponto aqui é, aqui foi colocado que adultização é privar a criança do direito de ser criança. A gente tem um conflito geracional, muitas vezes, que a gente sabe que em outros períodos, antes do ECA, né, antes da ideia de infância, as crianças, elas geralmente eram adultizadas, porque elas eram consideradas um adulto, não só em potencial, um adulto menor, que teria que crescer, se desenvolver, mas muitas vezes essa criança, ela já tinha atribuições, responsabilidades, quando começa ali com a Revolução Industrial, quando crianças pequenas já trabalhavam nas fábricas, e aí as crianças eram privadas muitas vezes da sua possibilidade de ser criança, justamente porque não sentiam a compreensão do que é ser criança. Que tem um período de maturação, de desenvolvimento, que se dá na brincadeira para depois se dar na realidade. Então se dá de uma forma lúdica para depois essa criança ser inserida na sociedade e lidar com questões realmente que não são mais uma brincadeira, mas é uma coisa séria. O problema é a gente achar que a brincadeira não é séria. A brincadeira, ela é séria e necessária para o desenvolvimento dessa criança. Porque é no erro, no acerto, na tentativa e erro, na brincadeira, que ela também vai começar a entender que o mundo não é uma fantasia, que o mundo não corresponde a todas as coisas que ela idealiza, que ela quer, que tem sim e não, que tem pode e não pode. Ela vai percebendo que se ela forçar muito um brinquedo, ele quebra. Assim como mais tarde ela vai perceber que se ela forçar muito um relacionamento, ela quebra aquele vínculo. Né? Eu estou colocando aqui uma analogia, mas é mais ou menos isso. A brincadeira, ela é como se fosse um espelho, uma projeção do real. Às vezes a brincadeira é só uma brincadeira. Às vezes a brincadeira, ela é uma forma dessa criança ter como se fosse uma pré-antecipação do que ela vai viver na fase adulta. Então, se ela for privada de ser criança, de certa forma, ela também vai ser privada de ser adulta, porque ela vai estar numa condição de ser infantil quase que permanentemente. Então, isso é muito sério. Então, trabalhar é uma responsabilidade ainda muito alta, muito grave, muito... A palavra não é grave, mas muito acentuada, talvez, para uma criança de 8, 9, 10 anos. 14, 15, 16 anos, dependendo, né, da quantidade de exposição, com a supervisão de alguém, ela pode. A gente sabe que hoje, dentro da lei, ao menos brasileira, com 16 anos, ela já pode ser ali um jovem aprendiz. Então ela vai ter uma atividade, uma responsabilidade supervisionada por uma carga horária menor, e ela não é mais uma criança tão criança, ela já está ali numa fase infanto-juvenil, de adolescência e tal. Então é diferente de uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, 12 anos, ainda é uma criança.
E no caso da Camilinha, só para dar esse exemplo, né? Ela já começou com 12 anos, ter responsabilidade de uma pessoa adulta, de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos. Né? Então aquilo é uma violência. Aquilo vai trazer danos. Mesmo que a máscara disfarce isso, que pareça que está tudo bem. Não está. O parecer está tudo bem é a máscara, é o personagem que essa criança precisa se valer para parar de levar broncas, cobranças, né? Vamos pensar, por exemplo, a gente poderia imaginar aqui o que aconteceu com o Michael Jackson. Quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, né, os documentários sobre ele, mostra o quanto ele foi adultizado. Ele conseguiu ser um profissional, um artista com a excelência inimaginável, talvez um dos maiores, na minha opinião, o maior artista, dançarino, cantor, um dos maiores, sem dúvida, da atualidade. Mas quais foram os danos que causaram a ele? Ao mesmo tempo que ele teve muita fama, ganhou muito dinheiro, dava para perceber que ele não era uma pessoa feliz. É muito triste isso. Né? Então a gente tem que sair desse lugar, dessa ideia, dessa fantasia de que o dinheiro e a fama é tudo. Não necessariamente, já dizia Aristóteles, o dinheiro, a fama, o prazer, não necessariamente, e na maioria das vezes, não é o que causa a felicidade. Né? A felicidade está num outro patamar. A felicidade depende de outros elementos, de uma maturação, de uma evolução, para além de apenas fama, para além de muito dinheiro. Não significa que muitas vezes isso pode ser importante, uma fama para ter sua autoestima, um dinheiro para ter condições de fazer coisas importantes, mas não significa que fama e dinheiro é sinônimo de felicidade. São coisas totalmente diferentes. Né? Então essa criança adultizada, que vai ter ali responsabilidades em vários campos, esportivo, artístico, acadêmico, ela pode ter aí graves consequências, ela terá graves consequências quando isso significar privação da sua infância. Esse falso self, essa máscara, né, que essa criança teve que desenvolver, que não é o seu eu verdadeiro, é um falso eu, embora possa ser funcional, a criança parece madura para a idade, carrega uma fragilidade. Ela não vivenciou plenamente a fase da dependência, do brincar espontâneo, da ilusão onipotente. Aquela criança infantil, aquela crença, infantil, de que o mundo gira em torno de suas necessidades. Aqui tem um ponto muito interessante, que é o seguinte: brincar espontâneo. Eu dando aula, fiz um pouco essa imagem. Às vezes a criança, ela pode brincar de fazer maquiagem. Às vezes a criança pode brincar de ser dançarina. Só que é um brincar espontâneo. Eu tenho vontade de brincar, de dançar, de me maquiar, eu vou ali, danço, brinco, né, me maquio, né, vamos dizer assim, maqueio, que acho que é a expressão certa. Só que chega uma hora que você não quer mais se maquiar, tá tudo certo. Não quero mais dançar, tá tudo certo. É espontâneo. É dentro daquilo que o seu corpo permite, daquilo que o seu emocional permite. Quando essa criança, ela tem que se maquiar, ou ela tem que dançar, ou ela tem que jogar ali um campeonato de uma forma que não é mais uma brincadeira, ela tem que cumprir um horário extenso, fora do espontâneo, porque ela vai ser obrigada a fazer aquilo que não está sendo mais confortável para ela, durante horas, aí tem toda uma pressão social para que ela continue fazendo aquilo, executando aquilo, senão vai ter bronca, vão te amar menos, vão te rejeitar. Então toda essa pressão social coloca a criança entre a cruz e a espada.
E aí aquilo que não é espontâneo se torna uma violência, se torna um terror. Aquilo que era para ser um sonho se torna uma maldição. Aquilo que era para ser uma bênção, né, para fazer essa comparação, se torna uma maldição. Aquilo que era para ser um sucesso se torna um ônus, um peso. Então isso é muito grave. Então, mesmo que a criança aparentemente esteja gostando, aparentemente, porque ela está ganhando dinheiro, ela tem fama, quando ela consegue o sucesso, mas quando ela tem o fracasso também, ela vai do céu ao inferno em questões de segundos. Então, assim, a pressão psicológica para sair desses dois lugares pode acabar com qualquer estrutura emocional. E aí, quando essa criança ela se torna um viciado, ela se torna um alcoólatra, um drogado, né, um depressivo, as pessoas têm aquela frase, né? Falta de Deus, é falta de fé, de trabalho, sei lá, é falta de vergonha na cara, é porque essa criança é fraca, é frágil, é frescura. Não, pessoal, não. É muito mais complexo do que essas frases fáceis, né, de efeito. A infantilização persistente, a negação da autonomia. Por outro lado, há situações em que a criança é impedida de crescer. Pais superprotetores que não permitem que ela enfrente frustrações ou tome decisões, ou um ambiente que a trata como eternamente pequena, podem levar à infantilização. Então aqui a infantilização está como uma outra face da superproteção. Então a superproteção ela não protege. Por quê? Alguns pais se iludem que superproteger a criança e não expor ela a nada, a risco nenhum, claro que não é risco de vida, mas riscos que ela precisa correr para aprender. Então, se uma criança não jogar bola, ela não vai aprender a correr, ela não vai aprender a frear, ela não vai aprender, por exemplo, a entender que em alguns momentos, se ela não frear, não desviar, ela vai cair. Para isso, não é eu que vou ensinar, ó, quando tiver um buraco, quando tiver uma pedra, você pula. Ela vai ter que ser exposta a situações que de alguma forma permita esse desenvolvimento, porque é um desenvolvimento do self, do eu, da personalidade dela e da sua própria inteligência corporal. Não é algo que eu vou legar a ela, não é uma experiência que eu vou transferir para ela. Então a superproteção ela pode sufocar a criança para que ela pode não, ela vai sufocar a criança para que ela permaneça uma pessoa infantil que não sabe se proteger, não sabe, né, assim, que é birrenta, que quando tem uma negação, quando tem um não, quando tem alguma coisa que não atende o desejo dela, ela não vai aceitar aquilo, não vai entender que o mundo é feito de faltas, mais faltas do que necessariamente atendimento aos seus anseios e seus desejos. Infelizmente, o mundo é mais feito de ausência do que de preenchimento. Então, ela vai ter que desenvolver isso com uma estrutura familiar que lhe permita também correr alguns riscos. Então, nesse cenário da superproteção, que a criança fica numa infantilização, a criança, ou mesmo o adulto, permanece emocionalmente dependente, com dificuldade de assumir responsabilidades e de lidar com as demandas da vida real. Provavelmente, uma pessoa dependente emocional, ela também está mostrando que ela não desenvolveu a solitude na época da infância. Ela sempre tem alguém antecipando, impedindo ela de errar ou de acertar. Então ela tem tudo na mão. Então, ela não consegue viver sem um amuleto ou sem uma muleta que é o outro.
O outro sempre tem que estar com ela para que ela consiga fazer as coisas. E não é assim. Infelizmente, na vida, tem vários momentos que você vai estar sozinho e que, às vezes, as pessoas que vão estar ali perto de você, elas não vão estar do seu lado, elas vão estar contra você. Então, você precisa saber se defender, saber confrontar, saber se proteger, né? O Winnicott diria que nesses casos de infantilização, de superproteção, houve uma falha na transição da dependência para a independência relativa. Então, a criança, durante um período, ela é totalmente dependente dos pais. Uma criança, se não tiver a mãe cuidando, se você deixar uma criança só, ela vai morrer. Só que ela não é eternamente dependente de cuidados. Vai ter um momento que ela consegue se autocuidar, se autogerir. E aí você tem que fazer essa transição. O pai e a mãe ali tem que ajudar esse processo de transição da dependência para a independência, né? O verdadeiro self, a expressão autêntica do indivíduo, fica engessado, pois a criança não foi encorajada a testar seus próprios limites e experimentar a agonia do desamparo. Um conceito winnicottiano que se refere à frustração necessária para o crescimento. A agonia do desamparo, que é um conceito de Winnicott, é aquele período que a criança, por perceber que ela não está protegida totalmente, ela vai ter que desenvolver, ela vai sentir uma agonia, uma aflição, mas é ali que ela vai ter que falar assim: agora eu estou sozinha, eu preciso dar um passo, porque eu vou perceber que nem todas as vezes eu vou estar com alguém. Nem todas as vezes vai ter um super-herói, uma super-heroína para me salvar. Então, eu também preciso saber me salvar, me proteger, né? Claro, aqui não estamos aqui para dizer que existe uma autossuficiência, mas também não pode ter uma completa dependência do outro. Tem que ter um equilíbrio. Então, isso lidar com o período de uma correta uma correta fase de desenvolvimento para essa criança não ser adultizada nem infantilizada, mas para que ela possa amadurecer de uma forma correta. Vamos lá, mais um pouquinho. A dialética do amadurecimento, quando o adultizado permanece infantil. O paradoxo mais intrigante surge quando a adultização e a infantilização coexistem. Uma criança que foi forçada a ser adulta muito cedo pode, ao mesmo tempo, apresentar traços de imaturidade emocional. Por exemplo, um adolescente que assume o papel de provedor da família, adultização, mas tem crises de birra quando frustrado, infantilização. Então, olha só que interessante. Uma criança que foi adultizada, ao mesmo tempo, ela vai ter imaturidade emocional em alguns assuntos, ou ela pode apresentar esse ponto. Então, ser adultizada não significa que ela se tornou adulta. Pode ser que naquele campo, ou em alguns campos e setores, sim, mas não na sua globalidade, na sua totalidade. Então, às vezes você vê um homem ali forte, um menino, né, que, sei lá, com 14 anos de idade, ele já começou a ser o provedor da casa, né? Mas não significa que ele, dependendo da situação, então, sei lá, ele perdeu o jogo de futebol, ou, por exemplo, falaram para ele que ele vai ter que esperar mais para jogar, e não, ele quer jogar naquele momento. E aí aquela frustração de não poder ser atendido em ter que jogar naquele momento que ele quer,
vai causar uma frustração que mostra uma imaturidade emocional. Imaturidade emocional tem a ver, e birra, tem a ver um pouco com você saber que nem sempre a recompensa ela é imediata. Que às vezes você tem que ter uma recompensa adiada. E você vai ter que ficar bem com isso. Senão, quando você quer, tem que ser naquela hora que você quer. E se não for naquela hora que você quer, você vai, né, dar chilique. Você vai bater no outro, você vai forçar a pessoa, ou sei lá, a situação. Então, se eu quero comprar uma roupa, eu não tenho dinheiro, eu vou roubar? Sabe? Enfim. Então eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que saber lidar com as minhas emoções para não ser infantil e querer tudo na hora que a minha emoção dita. Porque nem sempre, naquele momento que a minha emoção quer, eu vou poder ter. Então eu vou precisar saber adiar essa recompensa. Né? O Freud fala muito sobre essa questão da sublimação. Né? É um conceito aí freudiano para a gente pensar essas questões. Um outro exemplo, né? Um adulto que é extremamente competente no trabalho, falso self adaptado, mas mantém relacionamentos afetivos imaturos, buscando figuras parentais em parceiros, né? Verdadeiro self não desenvolvido. Então, acontece muito de uma pessoa que no trabalho ela é competente, ela é responsável, ela tem assiduidade, é um bom profissional. Mas nos relacionamentos afetivos, elas são imaturas. E muitas vezes, que é um problema que tem a ver com o estereótipo e da transferência, você transfere para uma pessoa que por exemplo, né, o homem que transfere para a esposa o papel da mãe. A esposa não é a mãe. Né? Pode ser também a menina que transfere para o namorado o papel do pai. Ele não é seu pai. Então é um problema que pode virar um sufocamento para a pessoa, para o parceiro, mas também é um problema da sua infantilidade, da sua imaturidade emocional, né? Dessas questões aí que estão mal resolvidas. O caminho do verdadeiro self, a recuperação do brincar. Então o Winnicott ele traz uma questão muito interessante. A saída desse impasse está no brincar. O brincar é a atividade que permite à criança e depois ao adulto experimentar a criatividade, a espontaneidade, a integração entre o mundo interno e externo. Quando uma pessoa foi adultizada ou infantilizada, ela perdeu essa capacidade ou nunca a desenvolveu plenamente. Então é interessante que assim, crescer, primeiro, para qualquer pessoa que se desenvolveu corretamente, crescer, se tornar adulto e parar de brincar é uma das piores coisas que pode acontecer. A brincadeira, a dimensão lúdica, nunca pode ser exterminada do ser humano. Ela nunca pode ser abortada, extinguida. E a brincadeira é uma coisa tão incrível, tão salutar, tão curativa, de certa forma, que o Winnicott ele acredita que essa pessoa que perdeu a infância, que foi infantilizada, que foi adultizada, ela pode, a partir de experiências, né, vamos colocar assim, experimentos, não, mas experiências de brincadeiras, de situações do brincar, ela pode começar a lidar, a trabalhar, a repor algumas possibilidades de reconciliação, de restauração de alguns elementos perdidos. Mas isso é importante, que é a segunda parte. A psicoterapia, nesse sentido, pode ser um espaço de reparação, onde o indivíduo revive simbolicamente as etapas perdidas. A brincadeira em si, ela já pode ajudar nesse processo. Melhor ainda, se ela tiver uma psicoterapia, se ela tiver ali um auxílio de um profissional
que possa ajudá-la nesse processo a simbolicamente, na brincadeira, poder reparar etapas perdidas. A infância não volta mais, mas ela pode não ser totalmente escrava e vítima de um processo perdido, de um elo perdido. Por isso que nós temos a psicoterapia, nós temos a ciência para ajudar nesses processos. Um adulto que foi criança precocemente pode precisar aprender a brincar, ou reaprender a brincar, ou aprender a brincar. Não no sentido literal, mas no sentido de se permitir explorar suas emoções sem julgamento. A criança, ela, ao mesmo tempo que ela é amoral ou imoral, por não ter moral, a imoralidade, o não saber o certo e errado, o não saber o que pode e o que não pode, é um elemento que permite a criatividade, a espontaneidade, né? Que depois o mundo de regras, de moralismo, de valores ou de falsos valores, pode tirar esse lado espontâneo, criativo, né? Esse lado do ser, de um ser espontâneo, de um ser solto, que o próprio Freud, quando ele fala sobre o mal-estar da civilização, é o sentimento de culpa, o sentimento ali de todas as vezes colocar um limite, de colocar limites, mas limites inclusive para brincar, limites para o ser. Uma coisa é um limite para aquilo que você pode causar danos para o outro, para a sociedade. Outra coisa é um limite da sua própria forma de desenvolvimento e de vontade de potência, para falar aqui com Nietzsche, que muitas vezes é cerceada sem nenhum motivo. É porque o mundo só quer te enquadrar num padrão, numa caixinha. Isso é muito perigoso. E a gente precisa estar atento para conseguir, de alguma forma, com sabedoria, entender e com a ajuda de um psicoterapeuta, avançar nesses processos, né? E aí ele fala, né, então, um adulto que foi criança precocemente pode precisar aprender a brincar, não no sentido literal, mas no sentido de se permitir explorar suas emoções sem julgamento, de descobrir seus desejos autênticos, de tolerar a frustração sem desmoronar. Então, frustração faz parte da vida. A gente não tem que acabar a vida, perder o sentido da vida, perder o sentido de tudo porque a gente teve uma frustração. Então, saber lidar com a frustração sem desmoronar é um elemento de um processo de desenvolvimento, de se tornar, de amadurecer, se tornar adulto com amadurecimento e não sendo adultizado, que é um processo de forçar e acelerar essa maturação que não acontece, e aí você pula a etapa e vira um adulto frustrado, infantilizado, né? E aí seus desejos autênticos, eles são, ficam submersos, ficam ali atrofiados. Conclusão, o preço do desequilíbrio. A adultização e a infantilização são duas faces da mesma moeda. A falha do ambiente em oferecer um holding adequado. Quando a criança é pressionada a crescer rápido, ela perde a inocência. Quando é impedida de crescer, ela perde a liberdade. Isso aqui é muito interessante, né? Em ambos os casos, o verdadeiro self fica comprometido. Então, quando ela é impedida de crescer, ela perde, ou desculpa, antes, quando ela é pressionada a crescer rápido, ela perde a inocência, né? A inocência não é só no sentido malicioso aqui, mas é no sentido de poder experimentar o mundo de uma forma a conhecer o mundo tal como ele é, sem pré-julgamentos, sem padrões, sem determinismos. Isso que é a verdadeira inocência. Então, se ela é acelerada no seu processo de adultização, ela perde essa inocência.
Assim como, né, quando ela é impedida de crescer, amadurecer, quando ela é impedida de crescer, não do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista mental, emocional, cognitivo, ela perde a liberdade. Liberdade não é libertinagem, que é uma coisa muito confundida na sociedade. Liberdade, inclusive, toda liberdade ela é responsável. A verdadeira liberdade, ela vem imbricada, comprometida com a responsabilidade. Então, ser livre não é fazer tudo o que eu quero, é saber fazer, é fazer o que eu quero quando aquilo que eu quero é responsável e atende aos meus anseios sem prejudicar os outros e a sociedade, a natureza, os animais. Isso é liberdade. Liberdade não é poder fazer tudo o que eu quero e dane-se, né? E, enfim, sem se importar com nada e com ninguém. O Winnicott nos lembra que o amadurecimento não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inteiro. Isso aqui é sensacional, né? Até porque perfeito ninguém é. Mas podemos e devemos ser inteiro. Quem não é inteiro, não é, desculpa, parece aqui só jogo de palavras, mas não é. Quem não é inteiro é pela metade. E quem é pela metade, sempre lhe falta alguma coisa. E aí ele vai usar o outro como trampolim, como complemento, mas o outro, na verdade, ele vai tapar um buraco que não depende dele, que não foi ele que causou esse buraco, essa lacuna. Então, ser inteiro é diferente de ser perfeito. Ser inteiro, nesse caso, é ser desenvolvido, ser amadurecido, ser responsável, ser livre. Então, quando eu vou encontrar um outro, não é para cercear o outro ou colocar sobre o outro os meus problemas, as minhas imperfeições, as minhas doenças, os meus traumas. Mas e assim, ser traumatizado não é um problema. O problema é se você não é inteiro e traumatizado, você vai traumatizar outras pessoas. Aí vira um ciclo vicioso. Então, ser inteiro é saber o que cabe ao outro, me dispor, e o que eu também devo dispor ao outro, e vamos juntos transbordar, somar, crescer, não subtrair, não cancelar, não congelar, não atrofiar o outro, as relações, né? Uma criança que pula etapas pode se tornar um adulto funcional, mas talvez nunca tenha tido a chance de ser simplesmente ela mesma. Então, ser funcional, ter determinadas praticidades e utilidade, não significa que você é uma pessoa que se realiza, que você é feliz, que você atende aos seus anseios, porque foi uma criança que foi adultizada, pulou etapas, foi infantilizada e assim por diante. E no fim das contas, é só quando reconciliamos nossa criança interior com o nosso adulto exterior que encontramos um equilíbrio verdadeiramente humano. Né? Então, essa criança interior que está ali presa, às vezes, ela precisa se reconciliar com esse adulto exterior. Esse é um processo que dificilmente a gente vai conseguir fazer sem uma terapia, sem uma psicoterapia, sem um autoconhecimento, sem uma capacidade de sair dos modelos, dos paradigmas, dos padrões, dos personagens mascarados que a vida nos imputou, sem sair desse lugar e se recolher, começar a olhar para você com responsabilidade, muitas vezes com a ajuda de um profissional, sem dúvida, mas também pode ser, às vezes com um amigo, pode ajudar a ler um bom livro, mas a gente precisa se interiorizar para buscar esse processo de reconciliação do eu interior, da criança interior, do verdadeiro self, com esse
falso self, com essa máscara, com esse personagem que infelizmente muitas vezes fomos obrigados a forjar, mas que está ainda em tempo de retomar. Tudo isso, pessoal, foi para fazer uma reflexão sobre esse tema. Eu não entrei nesses detalhes, mas a partir desse vídeo eu posso fazer agora uma análise dos processos de adultização dentro das redes sociais, dentro do uso irresponsável do celular que as crianças hoje utilizam, do uso não supervisionado do celular pelos pais, né? Então, numa próxima etapa, no próximo tema, eu posso dar uma continuidade e estar um pouco mais ligado a esse aspecto dessa reflexão. É isso, espero que vocês possam gostar dessa análise. Se você curtiu, se você gostou, então compartilhe, envia para os amigos, deixe seus comentários e até um próximo debate, até uma próxima análise. Ficamos por aqui. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.